Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Para o episódio de hoje, nós conversamos com o Glauber, que está em São Paulo, onde fez intercâmbio na FECAP. E se você acha que não tem muita graça fazer mobilidade estudantil sem sair do Brasil, ouça a história dele, que já está colhendo os resultados dessa experiência. O Glauber não esperou nem terminar o intercâmbio, muito menos o curso. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. E nós gravamos este episódio ainda no modo quarentena. Eu converso da minha casa em Florianópolis pela internet com o nosso entrevistado de hoje, que está em São Paulo. Então, desculpa aí se a qualidade do áudio não é de estúdio, mas a gente garante que você vai ouvir e entender, tudo certo? O Glauber Trebien Naue, nosso entrevistado, é estudante de Economia da UDESC e fez intercâmbio no segundo semestre de 2019 na FECAP, em São Paulo. Para quem não conhece, a FECAP é uma das mais tradicionais escolas de negócio do Brasil. O curso de Economia da FECAP, onde o Glauber fez o intercâmbio, foi o primeiro do país, criado ainda em 1932. Não é, assim, uma faculdade qualquer. Desde o ano passado, a FECAP tem um acordo com a UDESC ESAG para intercâmbio de alunos dos cursos de Administração Empresarial e de Ciências Econômicas. Os estudantes da ESAG podem se inscrever a cada semestre no processo de seleção, que também abre vagas para a ESPM e a FGV, ambas também em São Paulo. E foi por meio deste edital que o Glauber conseguiu seu intercâmbio. E do intercâmbio veio um estágio. E do estágio veio um emprego em São Paulo na área de economia, antes mesmo de terminar o curso. E a gente conversa a partir de agora com o Glauber, que está em São Paulo, trabalhando, mas ainda está estudando na UDESC, está terminando o seu curso de Ciências Econômicas, daqui na UDESC ESAG, fazendo o seu TCC, mas no semestre passado, 2019-2, ele foi fazer intercâmbio na FECAP, em São Paulo. Por que você optou por um intercâmbio em São Paulo? Me explica como é que foi essa escolha. A partir de 2018, comecei a criar um interesse em vir para São Paulo para conseguir trabalhar. Então, desde então, vim tendo esse interesse de vir para São Paulo, interesse profissional mesmo. Em 2019, nasceu a parceria da UDESC com a FECAP, foi apresentada a oportunidade, de se inscrever no processo e vir. Hoje eu estou trabalhando em São Paulo e eu já vim direcionado com esse objetivo, na verdade. Você queria ir para São Paulo em razão do seu curso? Você está fazendo economia, você queria trabalhar com o mercado financeiro, é isso? Isso mesmo. O centro é São Paulo e Rio de Janeiro. Florianópolis está crescendo bem nessa área, mas ainda assim, hoje, infelizmente, se você quer crescer na área, é quase obrigado a vir para esses grandes centros. E você viu no intercâmbio aí na FECAP, então, uma oportunidade de você ficar um tempo em São Paulo e buscar uma posição na carreira? Isso. Eu vi a oportunidade da FECAP em vir, conhecer uma faculdade nova, uma cidade, ficar mais longe, morar sozinho, ter essas experiências. Ter experiência de morar em São Paulo, estagiar por aqui, se eu gostasse do local, poder continuar. E caso efetivamente eu não me adaptasse, faria um semestre, voltaria normal para o UDESC e daria continuidade ao curso por lá mesmo. E você já conhecia a FECAP? Sabia alguma coisa sobre a instituição antes de ir? Não conhecia. E como é que foi quando você chegou aí? Qual foi a impressão que você teve da universidade depois de estudar um semestre lá? A faculdade já tem uma estrutura muito boa, salas adequadas. Em termos de professores, também gostei de todos eles. E, inclusive, foi a primeira turma que foi para a FECAP. Eu vejo que teve até uma evolução da FECAP já, em questão de acolher os alunos que vêm da UDESC. Eu fiz 3 matérias de Direito e outras 2 matérias que eu fiz foi Estratégia de Investimentos 1 e Finanças Corporativas 2. Estratégia de Investimentos 1 foi com o William Grava, ele trabalha no Banco Central, inclusive. Então, ele tem bastante experiência na área. Eu diria que eu sou muito fã dos professores da UDESC, então eu diria que eles conseguem manter o mesmo nível, bem alto. E o de finanças corporativas foi o Márcio U, fez mestrado na GV, tinha trabalhado na área de finanças corporativas já em algumas empresas.
Então, ele também tinha bastante conhecimento na prática e me ajudou bastante. Então, para quem tem interesse nessa área de investimentos, mercado financeiro, como é o seu caso, a FECAP é uma boa opção, é isso? Isso, sim, com certeza. E você está trabalhando agora em São Paulo, né? Como é que me explica um pouco para a gente como é que foi esse processo? Você conseguiu um estágio, depois conseguiu um emprego? Como é que isso funcionou? Então, assim que eu me matriculei na FECAP e cheguei em São Paulo, eu já comecei a focar em vários estágios que estavam disponíveis para o mercado financeiro. Eventualmente, fiz algumas entrevistas e a Private Equity Bay, que é onde eu estou hoje, me contratou como estágio. Eles desempenhei um bom trabalho, eles gostaram de mim aqui dentro da empresa. Foi tranquilo conciliar com os horários da FECAP, inclusive, que a FECAP ela tem o curso de economia, tem aula matutino, noturno, tem aulas no sábado. Mas foi muito bom porque eu consegui conciliar com o meu estágio, que era das 9 às 4. Passados esses 6 meses de experiência, chegou dezembro e o Leonardo Ribeiro, que é o CEO aqui da empresa, em vez de prolongar um estágio, um contrato de estágio com a Udesc, que poderia ser uma possibilidade, ele preferiu a efetivação. E hoje eu trabalho como analista financeiro aqui dentro da empresa. Glauber, você diria que a sua formação no curso de economia da UDESC, complementada agora com esse período que você passou na FECAP, te preparou bem para essa função, para esse emprego que você tem agora? Sim, com certeza. Eu acho que, por si só, todos os ferramentais que eu tive com a UDESC e com a FECAP seria o suficiente para mim, mas acho que é importante ressaltar. Dentro da UDESC eu fiz parte do clube de finanças, o que com certeza me deu uma base ainda melhor. Explica um pouquinho rapidamente, para quem não conhece, o que é o Clube de Finanças. O clube de finanças nasceu com alguns alunos da UDESC, com o intuito de montar um grupo de estudos para estudar todo esse meio de investimento, renda fixa, riscos derivativos e equity. Então a gente nasce nessa ideia de um grupo de estudo e para ficar incentivando o estudo, a gente começou a participar de alguns desafios que o mercado financeiro tem para ligas acadêmicas. E a gente se ampliou tanto que, inclusive, hoje o clube não é mais Clube de Finanças ESAG, ele virou Clube de Finanças ESAG e UFSC, porque tem mais de 4, 5 membros que são da UFSC participando. A gente tem alunos então, que fazem administração, alunos de engenharia e alunos de economia dentro do Clube de Finanças. Então, além do intercâmbio, a participação em clubes como o Clube de Finanças é uma boa dica assim, que você dá para quem quer seguir carreira nesse mercado? Sim, com certeza. Eu acho que eu nunca fiz parte, não é tão direcionado ao mercado financeiro, mas o ISAG Júnior é um outro órgão que tem na UDESC que com certeza ajudaria muito, porque esses órgãos, além de eles te darem uma base de conhecimento, que é essencial, eles vão te dar uma base de como se portar na frente das pessoas, como falar na frente, como fazer uma entrevista. Então, esses pontos são muito importantes para você lidar com uma entrevista. A faculdade, por si só, te traz muito conhecimento, mas eu diria que talvez só na prática desses clubes você consegue ter o conhecimento de como se portar em uma entrevista e de, enfim, adquirir esse conhecimento de mercado mesmo. Você recomendaria para os seus colegas que, em termos assim de vida acadêmica e de projetar a carreira profissional, que adotassem essa linha assim de ter um plano bem traçado? O que você diria? Sim, eu acho que eu recomendaria. Então, não precisa ser necessariamente o caminho que eu tracei, mas eu acredito que se você quer trabalhar na área, vai se dar por caminhos parecidos, através de um clube de finanças, ou então, no meu caso, vim para São Paulo, focado nisso. Aqui tem diversas oportunidades. Eu acho que esse é o caminho. E o intercâmbio, você acha que foi um elemento importante nesse teu caminho traçado aí? Sim, o intercâmbio, eu diria que ele pode ser dividido em 2 pontos. O meu foi voltado, como já disse, para vir para trabalhar. E nesse quesito, ele foi essencial, porque sem ele eu não conseguiria vir para São Paulo. Então, nesse ponto, ele foi ok. Mas teria um segundo ponto, que seria talvez a possibilidade de não conseguir o estágio, ou de efetivamente eu não gostar de São Paulo e voltar. Mesmo nesse segundo ponto, de vir só pela experiência acadêmica, eu acho ela super válida por você conhecer uma cidade diferente, se você ainda não conhece São Paulo, lidar com uma faculdade diferente, é uma experiência social, além de acadêmica, social, e que te engrandece. Você tem mais alguma dica assim, para os seus colegas, baseado na tua experiência? Você já falou bastante coisa, né? Da história de traçar um plano, da experiência do intercâmbio em si. Não sei se teria mais alguma coisa que você recomendaria assim, para os seus colegas. Olha, principalmente do curso da economia, eu acho que eu já estou quase me graduando, então conheci diversos casos. Eu conheço diversos alunos que se dedicaram unicamente à faculdade, no quesito só fazer o curso e estudar muito, e estão muito bem hoje, é um caminho a ser traçado,
mas a dica que eu dei aí é aproveite tudo que a faculdade pode te oferecer. Então, se você vê que tem um clube, se você vê que tem uma empresa júnior, estágios, bolsa de pesquisa, intercâmbios, tudo isso engrandece muito, principalmente para nós que somos da economia, que é só um turno, é pouco um turno. Então, eu diria para aproveitar todos os ferramentais que a faculdade te oferece. Legal, a gente agradece então o Glauber Trebian-Naue, é isso? É assim que fala? Que é aluno do curso de Ciências Econômicas aqui da ESAG e no semestre passado fez intercâmbio na FECAP, em São Paulo, por meio de um convênio, né, que existe entre a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e a UDESC ESAG. O Glauber foi para lá e se deu bem, né? Conseguiu um estágio, conseguiu um emprego, está trabalhando lá no mercado financeiro, que era o objetivo dele, era o que ele queria. Glauber, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Obrigado, Carlito. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbio podcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.